Remoto, aquela dor profunda, e aí, a partir daí a gente enxerga que tem outras possibilidades. Violências levaram a ações. Exato, exato. Até, né, a gente coloca aqui, hoje eu sou especialista em mindfulness, né, para desenvolvimento de inteligência emocional. Mas eu falo, mas será que é hoje? Não, talvez é uma construção desde sempre. Começando mais um Falas que Conectam, aqui a gente ouve as histórias para aprender principalmente e mostrar como a comunicação ela constrói pontes e gera conexões. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela foi por muitos anos líder em grandes empresas multinacionais, aquela executiva que você olha, admira, mas daí ela parou e falou, quero fazer uma pausa. E essa pausa virou uma transição de carreira. Mais que isso, ela hoje é palestrante, escritora, especialista em mindfulness para desenvolvimento da inteligência emocional, autora do livro Líder Humano Gera Resultados, um novo formato de liderar. E ela defende que uma liderança humanizada dá sim muitos lucros. E é isso que a gente vai aprender hoje com ela. Lígia Costa, um prazer enorme te receber. Obrigada, Fabi. Que delícia estar aqui com você. O prazer é todo meu. Você sabe que você me inspira muito, né? Nessa sua trajetória, nessa sua transição. E quando eu pensei o podcast, um dos primeiros nomes que eu coloquei na minha lista de pessoas que eu gostaria de contar a história era a sua. Ai, que bacana. E amei a forma como você me apresentou, mas é engraçado que o bastidor por trás desta pausa e fez uma transição de carreira, talvez seja uma turbulência. E aí as perguntas de para onde eu vou e, consequentemente, a transição de carreira surge. Então, acho que também vale, né, a gente colocar isso, porque nem sempre é uma pausa, né, naquele mar tranquilo, mas sim aquele terremoto, aquela dor profunda, e aí, a partir daí a gente enxerga que tem outras possibilidades. E a gente sempre fala que o fundo do poço tem mola, né? Total, total. Eu falo, calma, não mudei ainda, mas tudo bem, talvez você não chegou no fundo do poço, porque quando chegou lá, né, é o vazio e aí você não tem mais para onde ir, pisou e sobe. E sobe, aí e você vai. começa a enxergar que... Mas eu acho que todo movimento tem um porquê. E às vezes essa turbulência vem para te levar para outros movimentos que são necessários na nossa vida. E eu acho que é isso. Hoje a gente vive esse mundo de rede social que parece tudo tão lindo, tudo tão fácil. E, na verdade, ali no bastidor, muitas turbulências levaram a ações. Exato, exato. Até, né, a gente coloca aqui, hoje eu sou especialista em mindfulness, né, para desenvolvimento de inteligência emocional. Mas eu falo, mas será que é hoje? Não, talvez é uma construção desde sempre, né? Eu tenho 46 anos hoje, mas desde criança eu pratico esporte. Né? O mindfulness é uma forma de meditação através da consciência, da respiração. Então, para mim, a respiração sempre esteve presente, através do esporte, através dessa autoconsciência. Depois eu levei isso para o mundo corporativo, sem verbalizar. E quando eu fiz a transição, eu falei, mas o que me fez chegar onde eu cheguei? Também, de uma certa forma. E o meu centramento, a minha inteligência emocional, a respiração, que já vinha desde pequenininha. Porque é isso, você não nada, ou você não corre, ou você não faz um esporte, se você não estiver 100% atento à respiração. Né? Então, não é uma, uau, de repente, mudou. Né? É a gente ser capaz de ir resgatando os nossos valores, ser fiel à nossa essência e não ter medo de expressar. Porque aí está o grande segredo. Quando a gente se expressa, independente do que o outro vai achar, do julgamento, de esperar um reconhecimento, um elogio, talvez a gente comece a apresentar, né, um pouquinho mais a nossa essência, a nossa verdade. A verdade. Né? Você sabe que eu estava até contando um pouquinho antes de você chegar, uma história. Eu fiz um treinamento para líderes e eu faço um exercício que eu chamo de exercício das forças, mas para as pessoas se enxergarem.
Porque se a gente não reconhece as nossas forças, fica muito difícil a gente encarar esse julgamento, essa exposição. Porque primeiro eu preciso reconhecer no que eu sou bom, o que eu faço bem, o que as pessoas lembram de mim. E as pessoas têm dificuldade realmente de reconhecer e verbalizar. Eu acho que, às vezes, até no fundo, reconhece no que é bom. Mas verbalizar, eu sou bom nisso, é um passo que não é fácil para todo mundo. Não é fácil para ninguém, né? E quando eu fiz minha transição de carreira, eu me perguntei isso. Eu falei, mas eu sou boa em quê? Porque não foi tão simples. Eu passei por uma demissão. Então, é uma dor muito grande, né? E você vai lá na identidade de será que eu sou competente? Será que eu sou boa? O que eu vou continuar? Porque fere, né? Fere o nosso ego, fere um monte de coisa. E aí, eu me fiz essa pergunta. Eu falei, mas eu sou boa em quê? Né? Quase que existencial. E eu comecei até como dica, né, para o pessoal que não consegue, e eu naquele momento, eu também, algumas coisas eu não vinham. Eu falava, mas as pessoas me elogiam por quê? Quando eu recebi elogio, o que foi? E a partir daí começou a surgir alguns insights. E aí eu falava, mas isso é diferente? Para mim isso é tão óbvio. Por quê? Porque o que a gente tem de talento é tão óbvio para a gente que a gente não coloca essa lente de aumento como sendo um diferencial e um valor. E com certeza. E foi justamente a liderança. Foi a liderança, foi o olhar. Sabe qual foi? Foi uma das coisas que eu lembrei muito. Foi uma funcionária entrou na minha sala e veio muito essa cena. Ela veio me agradecer depois de um período de licença maternidade. E aí eu olhei para ela e falei, mas por que você está aqui me agradecendo? Ela falou, não, Lígia, porque na minha primeira gestação eu saí antecipadamente, que eu tive um parto prematuro, porque a minha gestora era tão, né, ficava em outro país, então tinha toda aquela parte de fuso horário, de pressão, mas era tanto estresse que eu tive meu filho prematuro. E durante a sua gestão, pelo contrário, meu filho nasceu, você mandou presente, nunca me cobrou para voltar antes. Quando voltou, minha posição estava aqui, me recebeu bem, né, fez uma integração com a equipe. E eu não tinha consciência de que isso era algo diferente. Você tinha aquele para e pensa, é o normal, né? Porque naquele momento, eu tinha 2 filhas. Então, aquela executiva, quando ela saiu, eu falei, entendi que eu também já tive filho e ok, faz parte da mulher, ela é extremamente competente, as avaliações incríveis. Que vive esse momento, né? Ela poder ter, né, um bebê e que volte. E aí eu falava, mas isso é diferente? Porque para mim era tão natural e normal. E eu falei, poxa, então, sim, esse olhar atento para a mulher é diferente. Né? O perguntar, tem uma outra situação também, que era um executivo, e eu perguntei para ele, eu falei, bom, como eu posso te ajudar? E aí ele falou, já que não tem lugar para 2 aqui, porque ele queria a minha posição na época, ele falou, eu quero uma posição igual fora do país. Eu falei, tá bom, então eu vou te ajudar. Assim que eu surgir alguma possibilidade, como eu não quero você infeliz aqui, e não tem lugar para 2 mesmo, porque quem está na cadeira sou eu, né? Tipo, vamos estabelecer limites também, porque eu acho que é isso. É deixar claro a comunicação. Então, quando surgir a oportunidade, você vai. E a gente é amigo até hoje. E a pessoa mora no Canadá, levou filho, e a gente criou essa relação. Era para ser uma competição, mas a gente teve a comunicação clara. Eu perguntei como eu posso te ajudar. Na primeira oportunidade, falei, então, se não está feliz aqui, que vá para lá. E a gente conseguiu manter, inclusive, uma amizade. Uma amizade. Né? Eu acho assim, a Lígia, ela tem todo esse tom doce de falar, essa calma. E eu sempre brinco, ai, Lígia, eu queria ser tranquila como você. E eu adoro quando você coloca. Eu fico brava, eu fico estressada, eu sou perfeccionista. E agora você falou assim, vamos colocar os pingos nos is. Então, ser um líder humano não é que você tem que ser aquela pessoa boazinha.
É uma questão realmente de muitos princípios, mas uma questão de um olhar diferenciado para o humano, realmente. Sabe que eu acho que vale eu contar aqui a história, o que me conecta com o humano. Porque, assim, as pessoas têm esse olhar, né? Ah, ser humano é mimimi, que vem da mulher, porque é muito nosso, que é aquele, né, desbalanço da polaridade em a mulher ser muito atenta, muita escuta, muita empatia, acolhimento, submissão, permissão, né? Aquela permissividade, fraca, vulnerável, chora, porque são, né, algumas, o excesso dessas competências realmente pode acontecer, né, dessa forma. E que a gente tem dentro da gente. Mas a gente também tem o outro lado mais masculino, né, da autoridade, do comando, do controle, da assertividade, que o excesso disso também é maléfico, né? Então, eu sempre falo, como a gente vai balancear essas polaridades para encontrar um equilíbrio e saber em quais momentos a gente utiliza essas nossas forças, sim, né? Porque nem sempre é só no amor. E, às vezes, né, a gente precisa fazer guerra para chegar no amor, né? Que é o que eu digo. Mas, para mim, eu acho que tem uma situação que aconteceu muito cedo na minha carreira, que eu até conto no meu livro, que está relacionado à perda do meu pai. Então, quando eu tinha 19 anos de idade, eu estava numa empresa, que inclusive é aqui na Avenida Paulista, a gente está gravando esse podcast na Avenida Paulista, e me lembrou quando eu parei prédios ao lado. Eu tinha uma chefe mulher, e ela me chamou de burra. E aí eu chamei ela de burra também, de estar me chamando de burra. Então, foi assim um caos, e era muito comecinho da minha carreira. E eu ia ser mandada embora. E no dia que eu ia ser mandada embora, eu fui chamada para uma reunião, só que me ligaram da minha casa. E eu tive que voltar para minha casa, aquela loucura, estresse, não tinha celular, não tinha tecnologia. E quando eu cheguei em casa, eu tive a notícia que meu pai faleceu, né, de ataque cardíaco fulminante, de maneira prematura, aos 49 anos. E quando eu voltei para o trabalho, eu não fui mandada embora, ainda, né, de luto, em estado de choque praticamente. Eu acho que eu virei um botãozinho dentro de mim, de entender que eu estava numa disputa e numa briga com aquela gestora por algo tão pequeno, e a minha dor era tão grande, né, em entender a finitude da vida, entender o que é realmente importante, aonde você vai colocar pesos e medidas, né, tudo aquilo que eu estava passando, que de uma certa forma eu acho que virou meu botão para falar, eu só vou realmente me importar com o que é relevante. Eu não vou entrar em conflito, em disputa, em briga, por causa de bobagem e de ego. Mas quando eu entrar numa briga, porque realmente vale a pena. Vale a pena. Então, acho que esse foi o meu olhar. Foi uma dor que veio me transformando também. E a vida é isso, né, Lígia? São as transformações e... Bem no início você falou, a gente tem que mostrar o bastidor. Mas a dor te leva muitas vezes a esse aprendizado. Porque quando tá tudo bem, você não tem a dimensão e às vezes também você nem dá devida importância para aquilo que você está vivendo. Mas quando você está nesse processo de sentir realmente a dor e de ver que, bom, eu preciso mudar alguma coisa, que é o que é sair da zona de conforto. E Exato. é isso que faz com que muita gente tenha o medo, tenha o receio. Porque tudo que vai te tirar ali do eixo e pode causar um movimento na sua vida, que pode ser pro bem, pode ser pro mal, a gente nunca sabe o que vem depois. Te dá aquela sinal de alerta. Exato, exato. E o que acontece muitas vezes é que a gente se revolta, né? Ou a gente fica mergulhado naquela raiva, naquela dor profunda ou culpa. E aí isso também não ajuda. Não. Né? Não ajuda porque você fica estagnado. E ter a maturidade aos 19 anos para entender essa virada, né? Porque... eu acho que foi uma virada meio na sobrevivência. Tanto é que, assim, hoje, com 46, você que faz eu conto essa essa história. né? Quando eu fiz lá a minha transição, que eu comecei a entender
qual é o meu caminho, por Uhum. que eu faço o que eu faço, o que as pessoas me elogiam, por como eu cheguei em posição executiva tão cedo, né, em alta, né, alta posição. E me veio essa história numa atividade que eu estava fazendo também de liderança. Eu fiz um processo de autoconhecimento muito profundo, né? Uhum. Porque eu falei, agora, o que eu vou fazer? Não é tão simples. Então, você se questiona muito. E aí eu falo tudo. Eu fiz coaching, eu fiz mapa astral, faço sempre, mapa numerológico, conversa com amiga, autorreflexão, escrita, então assim, terapia. Eu sou dessas que faço tudo, constelação, assim, o que tem de autoconhecimento disponível no planeta Terra para que Você eu vai. possa Sou eu estou nessa aí, para que eu Lígia. possa usufruir. E eu acredito que a gente vai se conhecendo um pouquinho, né? Em cada um te leva para um caminho e te mostra um pedacinho seu que às vezes você quer até deixar escondido ali. Mas alguém fala, ó, tem aqui, viu? Fique esperta. Mas sabe que eu desde sempre um mapa astrológico falava que eu era uma pessoa de comunicação. E eu falava, aonde essa mulher viu isso? É tudo mentira. E na minha transição de carreira, eu fui colocada exatamente para começar a expressar as minhas crenças, né? Então, assim, o livro e tudo que eu falo hoje em dia está muito pautado na minha experiência e em algumas teorias que eu venho, né, levantando aí bandeiras, movimentos. E hoje eu falo sobre isso, né? Eu acredito nisso, eu falo sobre isso, eu preciso me comunicar. E aí eu falo, poxa, não é que aquela mulher há 15 anos atrás estava certa? certo. Mas talvez eu estava com o tema errado. Agora eu estou com o tema certo. Mas comunicação era um problema? Ele era um problema quando eu tinha que fazer apresentações em público. No mundo corporativo, a gente tem que fazer muita apresentação. E eu não me sentia confortável, porque eu sempre estava falando algo onde eu precisava maquiar para poder chegar nos números ou para poder repetir ali um conceito para defender headcount. Então, assim, eram temas que não me moviam. E eu construía um discurso para ser aceita. Tá. Acho que essa é a diferença. Hoje eu falo aquilo que eu quero falar. E eu não... E comunicação tem muita dessa questão. Quando você fala a sua verdade, Isso. ela soa de uma forma. Quando é algo construído, eu já estava treinando até uma executiva, e ela ia super bem no discurso. Chegava no final, não ia. Aí eu falei para ela, sabe por que não vai? Porque você não acredita. Essa frase aqui você não acredita, então você não vai conseguir falar. Ela falou, pior que é verdade. E era um discurso que tinha vindo de fora que ela precisava fazer. Aí eu falei assim, então a gente tem que criar aí ferramentas a gente tem que enganar nosso cérebro, porque é mais forte para criar estratégias. E é bem isso, porque quando a gente fala a nossa verdade, é tão mais fácil, soa que nem música. É isso. Então aqui, ó, ela brincou. Eu não sei nem o que eu vou falar. Eu falei, não, você vai falar, vou revelar toda a sua vida, que é um programa de fofoca. Mas você está falando a sua verdade. E vai tranquilo. E é essa a diferença da comunicação. Eu acho que o corporativo tem muito isso, assim, o que faz com que algumas pessoas se destaquem, outros não, e essas reuniões corporativas, eu acho que ainda mais para a mulher é mais desafiador ainda, porque muitas vezes quando você chega numa liderança, às vezes são 8 homens e 1, 2 mulheres, o que também já intimida ali, porque essa desigualdade faz com que você, aquele olhar julgador o tempo inteiro, e que às vezes vem até das próprias mulheres, infelizmente. Então, acho que é toda uma construção. Exato. Não, e o mundo corporativo é cruel. A gente acha que não, mas recentemente eu estava exatamente com uma profissional, uma mentorada, e eu falei, mas vem cá, hoje é 2023. E a pessoa falou, não, eu não posso falar na reunião. Eu falei, mas por quê? Porque me pulam. E eu fiquei um pouco chocada, mas ainda é assim. Aquela coisa de afastar a cadeira, que eles, né, se posicionam. E eu falo,
é fundamental a gente fazer esse movimento de ter voz realmente, de se posicionar. E quanto mais assertivo você não dá brecha para o outro. Quantas ideias aí são perdidas porque não se permite que a mulher se coloque. Exato. E sabe que eu tenho um exemplo, Fabi? Teve uma época que eu trabalhava com coreanos. E coreanos são muito machistas, né? E eu lembro que o desafio do diretor da empresa foi: Lígia, será que é você para fazer o atendimento dessa empresa? E eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, eu não sei, mas me deixa tentar. E se não for eu, você vai ser o primeiro a saber, porque eu não vou correr o risco da gente perder o cliente, porque eu não consegui abertura com o profissional. E foi muito interessante, porque eu fui estudar um pouco da cultura, né, coreana. Então, eu chegava nas reuniões e não tinha nem um quinto do conhecimento que eu tenho hoje em dia, né? De espelhamento, neurociência, não sei o quê. Mas, de maneira intuitiva, eu fazia o quê? Eu abaixava a cabeça, eu dava a mão para cumprimentar. E aí, durante a reunião, o presidente da empresa fechava o olho e dormia. Então, quando era o meu momento de falar, o que eu fazia? Eu olhava para ele, eu via que ele estava dormindo, e eu chamava ele. Eu falava: senhor X, por favor. E aí ele abria o olho. E aí eu falava: eu posso falar? Pedia permissão, né? E aí, a partir do momento que ele balançava a cabeça, eu falei: então agora ele me deu a permissão para que eu falasse. Ele vai ter que me escutar. E foi um processo de conquista pelo respeito. E eu não acho que foi uma submissão, pelo contrário, criou foi uma estratégia para chegar onde eu queria chegar. E o dia que eu falei que não atenderia mais a conta, que eu estaria saindo para um outro desafio, eles me pediram para ficar. E eu acabei saindo, mas eu falo: tá vendo? A gente chega onde a gente quer chegar, desde que a gente também desenhe essa estratégia, porque é isso. Sim. Nem sempre vai ser tão óbvio quanto para os homens, ou, enfim, a gente está conquistando espaços. Sim. Mas eu acho que a gente tem que também conquistar espaços sem perder a feminilidade, né? O feminino. Não precisa se igualar ao homem, né? Não. Eu não preciso estar aqui de terno e gravata. Né? Isso. Né? Eu não preciso me masculinizar. Eu não preciso falar grosso numa reunião. Eu não preciso bater na mesa igual a eles. Mas eu posso me posicionar. Sim. Né? Tudo bem se eu tiver que pedir permissão ou se eu parar de falar e falar: vocês podem me escutar? Eu posso receber um feedback? É saber se posicionar e não também... Eu acho que, assim, o melhor posicionamento é justamente esse, assim, de conquistar o respeito através da sua autoridade. Porque essa questão de ter que falar mais grosso, ter que falar mais alto, você não vai manter. Tudo que você não consegue manter por muito tempo acaba sendo uma estratégia sem resultado. É isso. Então, o posicionamento, ele é uma construção também, né, Lígia? Que você foi aos poucos. Você foi percebendo ali quais eram os canais para chegar a essa condição que até depois eles não queriam te perder. Exato, exato. A gente vai fazendo testes, entendendo ali, né, o como se posiciona, como se comunica, a entrega, o resultado, né, e vai conquistando o espaço. Então, estratégia de comunicação sempre teve, Lígia. Eu sou marqueteira, né, de formação. Então, sempre teve. A questão do falar, da questão do julgamento, acho que também quando sobe no palco, tem um monte de gente para te assistir nas palestras. Eu acho que até eu falo que o frio na barriga faz parte e é bom, porque é um sinal de respeito com as outras pessoas e que a gente quer entregar o nosso melhor. Mas já é de uma outra forma. Exatamente pelo que você trouxe. Porque hoje, ninguém me deu o script. Eu construí esse script. Eu construí essa fala. Então, é a minha verdade. E se alguém não concordar na plateia, tá tudo certo. Porque não precisa concordar. É o que eu acredito, é o que eu vivi, é a minha bagagem,
é o meu repertório, né? Então, eu trago ali estudos, né? Eu defendo algumas teorias baseado em pesquisas, mas é o que eu enxergo como um futuro da liderança, que é o E, futuro de uma liderança mais humanizada. Pode ser que amanhã eu evolua sobre isso, mas hoje ainda é isso, né? Desde que eu fiz minha transição, nos últimos 8 anos, eu venho falando sobre isso. E agora isso está em evidência até com uns números bastante. alarmantes de tantas pessoas com problemas de saúde mental mesmo, e a liderança é um dos principais motivos de tanta gente adoecendo. Total, total. A gente tem aí as pesquisas desde 2018, isso antes da pandemia, né? A gente já tem o afastamento por saúde mental como sendo o primeiro, né, afastamento nas empresas. Eu acho que após a pandemia foi possível falar sobre o tema, Sim. porque antes era vedado, né? Não se fala porque isso é mimimi, isso é bobagem. Depois da pandemia, não tem como, né? A gente, a palavra hoje em dia que eu mais escuto dentro das empresas é ansiedade. Muita, né? Fala-se demais. Acho que as pessoas às vezes nem, né, não sei se elas Nem sabem, às têm vezes clareza, definem, né, o que é ansiedade. porque eu escuto muito. E quando a gente pergunta também, né, o quanto as pessoas tomam remédios hoje em dia, seja para estresse, para ansiedade, para depressão, todo mundo conhece alguém. Todo mundo. Então, é alarmante. E além disso, Lígia, desses dados alarmantes com relação à ansiedade, ontem mesmo eu estava ouvindo uma pesquisa na rádio, num outro movimento. Não sei se você já ouviu, como é que era? Quiet Ambition, que é o movimento que foi batizado nos Estados Unidos, que o americano adora dar um nome, né, para todos os movimentos, que é a ambição silenciosa, mas, segundo o especialista que estava comentando, é um movimento de que os jovens não querem ser líderes. Você sente isso? E eles não querem ser líderes pelo peso que a liderança acaba acarretando também. Então, fica ali naquela zona de conforto, faz o by the book, no processo tá bom, porque ser líder também demanda muito. Você sente isso também em algumas gerações? Eu sinto em várias gerações. É que talvez os jovens eles estão mais diretos, porque eles estão, enfim, eu ainda tenho muita dúvida do que será dessa geração dos jovens, porque exatamente com muita tecnologia, com muita opção, com muitas escolhas, sem limites, né, sem parâmetros, e aí você viver, né, a felicidade, a mediocridade. Pode ser que sim. Né? Até essa semana eu tive uma conversa com um psiquiatra que publicou recentemente o livro Viver Melhor. Bom, que na verdade a gente não precisa ser o melhor em tudo o tempo inteiro, porque só existe um pódio. Tá. Então, que tá tudo bem a gente viver na média. Então, essa é a defesa dele. Né? É a defesa ali baseada no... Que a nossa geração não aceitava isso. Você, então, como nossa... atleta... Então, para mim, é muito difícil. Eu até falei isso para ele, para mim. Eu entendo, mas eu busco a minha alta performance. Sim. Não comparada com a Fabi, mas a minha comigo mesma, o tempo inteiro e o dia inteiro, ou os meses, buscando algo para melhorar, né? Em mim. Mas eu acho que o pessoal tá, tipo, mais acomodado. Tá tudo bem ficar aqui na média. Eu ainda me questiono. Porque eu acho que... Sei lá, eu acho que a gente tem tanta coisa boa e tem tudo para usufruir do melhor que está disponível, né, neste planeta. O melhor. É abundante, é abundância, né? Então, é a melhor lar, a melhor alimentação, né? A melhor qualidade de vida, o melhor esporte, os bens materiais que
que melhor lhe convier, não estou dizendo o que tem você que ter. precisa nessa mas busca, está né? aí disponível para você usufruir de tudo Certo. e depois deixar, porque tudo é empréstimo, né? Mas está disponível para a gente. E eu vou ser mediano? Eu vou... E eu acho que além de tudo que está disponível, na verdade, as experiências que você deixa de viver quando você aceita que, ok, vou ficar aqui nisso e não quero ir para um outro lugar e ter a oportunidade de viver as experiências. Porque é isso. O estar em movimento, o experimentar uma liderança, pode ser que você chegue lá na liderança e fale, não é bem isso que eu quero. Eu me sinto mais confortável nessa situação. Mas as experiências, elas são necessárias para essa evolução. E eu acho que são momentos de vida também, Fabi. Porque assim, ó, você é jovem, você está ali para aprender, para, né, absorver conhecimento, informação e ir para o próximo passo. Porque é isso que motiva a gente. É subir mais um degrau. Imagina você ficar no mesmo degrau. Pois é. Você não vai subir mais um? Aí vai chegar um momento que talvez... momento para nós mulheres, maternidade. Gente, eu vou permanecer aqui, ó, neste degrau por algum tempo, porque mudou o meu foco. Você tem outro desafio, né? Agora, pode ser que eu não queira ir para o degrau de cima. Eu queira descer, porque eu entendi que eu mudei de carreira. Mudei de interesses, mudei como pessoa. Mas eu acho que revisitar o tempo inteiro faz todo sentido. Mas o pessoal está fugindo da liderança pela responsabilidade, porque não quer ter pressão. Né? É uma geração que não quer ter e assumir pressão. É complicado, né? E você tem pressão de qualquer maneira. Até você não sendo o líder, você tem outras pressões. Porque, enfim, é o famoso... É engraçado, se você for conversar com molecada, primeiro, segundo ano de faculdade, você vai perguntar para eles, o que é sucesso para você? Né? Ou onde você quer chegar? E aí, você vai lá na GV, eles falam, eu quero trabalhar em banco de investimento, eu quero ser rico, eu quero ter fama, eu quero ter um carrão. Né? É o ter. Isso é o sucesso ali para eles naquele momento. Depois de alguns anos, né, aí talvez eles vão entender outro movimento, né? que é um outro movimento, mas é o querer ter. E querer ter tudo isso sem assumir o papel da liderança e da responsabilidade. Eu falo, tudo bem, você vai ter tudo isso, mas você entende que isso é uma construção? É um processo, né, Lili? É uma construção, não vai ser em 3 anos? Porque eles acham que eles vão sair dali em 3 anos, 4 anos, ou eles fizeram uma startup que virou bilionária, né, pivotou e ganharam um investimento e, nossa, ficaram bilionários, ou que vão virar presidente de empresa em 4 anos. Eles esquecem do processo. Sim. Que é frustrante, longo, né, demorado. Isso é verdade. Eu acho que essa geração... Eu acho que assim, o diferencial da nossa, que a gente fala, não pode comparar, porque são realidades diferentes. Mas a nossa geração não tinha tudo na mão. Hoje em dia, isso aqui faz com que o mundo faça assim, né? A gente tinha que ser mais aguerrido e na busca. Então, a gente vai esperar aí um outro movimento que eu acho que a gente vai só perceber daqui uns 10 anos o que aconteceu. Porque a velocidade das informações hoje em dia é absurdo. Eu vejo assim, os meus filhos, e tem estudos que comprovam, né, o que uma criança hoje tem de informação, a gente com 20 anos ainda não tinha. Mas ao mesmo tempo, o que eles têm de distração? Pois Será que eles absorvem isso? O quanto, né? O quanto? Porque a gente nunca teve tanta gente com falta de foco, tanta criança diagnosticada com TDAH. Então, o que adianta excesso de informação se aquilo não é relevante para mim? E até pra gente, né? Às vezes eu me pego assim, falando assim, dá uma pausa, Fabiana. Sabe essa sede de querer saber, de conhecer, de estudar daqui? Se você deixa o organismo primeiro, né, assimilar,
Porque senão você fica realmente com uma obesidade e você não coloca em prática. Sabe que eu sempre fui dessas também. Qual é o próximo curso? Qual é a próxima leitura? E aí, esse ano, em função até de questões pessoais, tanta encrenca, quando tá tão cheio, assim, o copo, eu falei, eu quero ler, mas eu não quero ler nada relacionado ao meu trabalho. Porque também, às vezes, a gente vem com tantos estudos e tanto tempo, né, se aprofundando naquele tema. Eu falei, eu só vou ler romance, ficção. Me dá aí, por favor, a curadora. E você não sabe o que é grandioso. Sim. Você virar e buscar diferentes temas. Porque a gente começa a beber de diferentes águas e correlacionar, associar, né, comportamentos. É muito rico. É muito rico. E é isso, eu sempre falo, a sua fonte de inspiração nunca tem que ser a mesma fonte do que você faz. Porque é onde você vai aprender. É isso. Porque se você buscar na mesma fonte, você vai copiar ou modelar. Agora, se você busca em outras, nossa, te amplia. Então, essa fonte de inspiração tem que vir do romance. A gente tem que buscar outras. Eu adoro filme de chorar. Eu falo, pra eu relaxar, eu ponho um filme de chorar. Que desopila. Às vezes você fala assim, me permite chorar. Não, põe um reality, né? Fala, deixa eu ficar assistindo aqui, não assistindo ao mesmo tempo. Não precisa nem pensar, né? Tá tudo bem. Tá tudo isso. bem. Tudo bem não fazer nada? Tudo bem. O problema é que é difícil ficar sem fazer nada, né? Porque o cérebro tá lá ligadão o tempo inteiro. Eu tento me promover alguns momentos. É que eu sempre... É muito difícil não estar fazendo nada. Porque você fala, eu vou respirar. Então, eu estou ali praticando uma respiração. Ou eu vou não fazer nada sentada na praia lendo um livro. Então, eu estou lendo um livro. Né? Dificilmente a gente não está fazendo nada. Você está caminhando. Mas, por exemplo, quando a gente vai para uma aula de mindfulness, que é aquele momento que é para você ter ali aquele seu momento e esquecer lá todas as bandeirinhas que a gente tem que catar quando sair dali daquele seu momento. O que seria o ideal? Porque eu fico ali, eu fico pensando, depois eu vou sair daqui. Então, o ideal é exatamente isso que você está fazendo. Eu falo que a gente só medita a hora que a gente começa a entender o que está passando na nossa mente. Porque meditação é exatamente você se familiarizar com todos os processos mentais. Então, se eu estou sentada e estou checklist, supermercado, né? A gente vai fazendo checklist, você fala, então essa mente está agitada. Mente, eu preciso te dar um novo direcionamento, que agora é só prestar atenção na respiração. Faz o checklist e ir para depois. Então, eu estou conversando comigo mesmo. Tá. Então, essa consciência de me familiarizar com o processo mental caótico da minha mente já é uma meditação. Então, eu vou condicionando e dando direcionamentos para ela. Porque não vai sumir pensamento. Eu não tenho como afastar a emoção, algo que aconteceu comigo e que eu sinto no corpo. É impossível, só o dia que a gente morrer. Né? Então, essa história de esvaziar a mente, não pensar em nada, né? O Jon Kabat-Zinn fala, não dá. O que eu tenho que fazer é compreender. Eu não tenho como parar as ondas do mar. Eu tenho como aprender a surfar. Tá. Né? Então, ele, né, até traz isso. Então, eu vou dando os direcionamentos para esse treino mental. Então, eu vou prestar atenção na respiração. E eu vou alongar a minha respiração. Quando eu presto atenção, talvez eu veja que ela está mais curta. Então, esse já é também, né, uma respiração de estresse. E eu vou fazer ela se alongar. E aí, a gente começa a perceber que os pensamentos silenciam. Tá. Eles não desaparecem. Tá. Tanto é que tem momentos, como eu pratico meditação, tem dias que eu tô assim, pilhada. A maior parte dos dias. Muito pilhada. E eu sento e eu fico, checklist. Aí eu viajo, aí eu vou para uma casa, vou para outra, e falo com as minhas filhas. Eu falo, eu tô maluca. Eu falo, hoje eu só vou acalmar lá pelos 30 minutos. Olha que louco. Eu sei
Você já conhece o seu corpo eu também, sei né? que aí eu vou A sua começar mente. a prestar atenção na respiração sem... E é também um exercício da gente focar na gente, né, Lígia? Eu falo muito que a respiração é esse exercício do se autoconhecer mesmo e ter aquele seu momento. E o quanto ela é aliada, porque a gente não aprende a respirar, a gente acha que todo mundo sai respirando. E é a diferença, quando você aprende realmente o quanto isso é um aliado. Na questão de ansiedade mesmo, que eu falo pro o meu filho, eu falo, Teu, a respiração do 5, Aham. ele é outra criança. Porque na verdade a respiração traz a regulação emocional. Uhum. Então eu vou me autorregular, principalmente nesses momentos de estresse, nesses momentos de, né, ansiedade, de pânico, porque se eu percebo meu coração acelerado, o que acontece é que a gente perdeu a consciência do nosso corpo, quiçá da respiração. Pois é. Então, quando eu percebo no meu corpo, nossa, o coração acelerou, eu posso, né, ao invés de trazer ou já entrar num processo de ansiedade ou de pânico, trazendo essa consciência, me autorregular através da respiração e acalmar o batimento cardíaco. Então, eu tenho esse poder interno. A respiração pelas narinas, ela atravessa o nosso nervo cavo, que a partir de um minuto, né, 120 segundos, 2 minutos consecutivos, eu inibo a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Uhum. Então, a gente tem dentro da gente essa autorregulação natural, mas a gente não sabe como usar. Não aprende, né? Né? Ou eu posso inspiro, seguro, expiro, seguro. Para quê? Para também, de novo, regular e reduzir de maneira imediata o estresse no meu corpo. Então, tem vários tipos de respiração que fazem essa regulação emocional. Esse é um dos benefícios da meditação. Aí eu imagino você chegando numa palestra, todo mundo pilhado, e aí quando as pessoas têm essa percepção dos ganhos que elas podem ter? Olha, num primeiro momento não, mas é engraçado que quando eu estou em palestra, chega um certo momento da palestra, eu pergunto para elas, eu falo, quem se distraiu? Tipo, vocês estão aqui comigo? E aí as pessoas levantam a mão. E normalmente, Fabi, 90% quer dizer, na primeira pergunta, 70% levanta a mão. Aí eu falo, eu vou perguntar de novo. Porque não precisa mentir. Quem se distraiu, levanta a mão. Aí praticamente 90%, 100% levanta a mão. E eu falo, tá vendo? Vocês estão aqui, trouxeram o corpo de vocês. A mente não é capaz de estar presente. A gente não consegue mais sustentar o nosso foco. Então, assim, a gente, 50% do tempo que a mente divaga, ela é infeliz. Então, se você chega no final do dia exausto, ou, eu fiz um monte de coisa, mas eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer, pensa que metade do seu tempo, né, essa mente que divaga, é uma mente infeliz. Que esse é o resultado da pesquisa. Então, o tempo que é o bem mais precioso que a gente tem, completamente limitado, uma vez usado, não volta. E metade desse tempo eu desperdiço, o que a gente está fazendo? Eu não sou nem produtivo no trabalho, nem estou usando esse tempo ao meu favor, a disponibilidade. Então, assim, no mínimo, a gente precisa aprender a se concentrar e se focar de novo. Então, a meditação não é só para relaxar. É, primeiro, para a gente ampliar o foco no que é importante para a gente, porque você chegar no final do dia não tendo feito vai te gerar ansiedade. Sim. E aí a gente está o tempo inteiro com estímulos urgentes, respondendo de maneira apenas reativa, impulsiva a tudo, sem essa pausa. Né? Por quê? Porque é só o cérebro reptiliano que está... A emoção, né? Só o compre já, escassez, limitação para ontem. Todo a mundo gente está o tempo inteiro. Você não tem. Opa. E isso faz com que a gente seja reativo o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não respiro. Sim. Porque só quando eu respiro,
que eu sou capaz também de sair dessa resposta imediata e recrutar o cérebro pensante, né? Buscar a regulação emocional para poder oferecer uma melhor resposta. O Viktor Frankl, psicanalista austríaco, diz, né? Ele fala o seguinte, que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o poder de resposta e é aí que a gente encontra a nossa felicidade. E aí eu gosto de associar que entre o estímulo, ou seja, entre uma inspiração e a expiração, existe esse espaço. Né? Ao invés de a gente, papum, responder, usa esse espaço vazio, né? Para poder oferecer uma resposta talvez não reativa, mas de maneira um pouco mais intencional. Mais assertiva também. Consciente. E eu sempre falo que as pessoas têm medo do silêncio, que o silêncio incomoda. Mas o silêncio, ele é maravilhoso. Uhum. E até essa pausa, realmente, a pessoa te perguntou, respira, depois você responde. Primeiro assimila. É isso. E é aquela coisa do bate-pronto, né? Porque as pessoas não ouvem para realmente responder. Elas ficam já pensando qual vai ser a melhor resposta, de que forma que eu vou devolver isso para ela. Ou como eu posso acertar, como eu posso a minha resposta ser a válida. Né? Então, ouve, assimila. Às vezes a pessoa tem tanta coisa melhor para te falar e você não parou para ouvir porque você já estava ali na ansiedade, né? Preparando. Isso é muito da liderança, né? Se eu sou o líder, se eu sou chefe, eu tenho que ter a resposta. Uhum. Eu tenho que dar a resposta, o caminho. E aí como que eu vou me permitir escutar o que vem do outro? Ou dizer eu não sei. Ou dizer eu não sei, ou pedir ajuda, né? E é difícil também. Mas aí que está a liderança humanizada. Entender que todos somos aprendizes. E esse processo, para a gente encerrar aqui, de liderança humanizada, você acha que está numa crescente? A gente vê cada vez mais, até de posicionamento de líderes nas próprias redes sociais, eles buscando ser esses líderes inspiracionais. É muito para se ver ou muito já se mudou? Olha, Fabi, eu falo que só chega em mim pessoas espelho. Uhum. Então, ao meu entorno, eu vejo esse processo realmente acontecendo. Porque não vem para mim quem está em crise absoluta, porque essa pessoa não consegue nem enxergar. Então, hoje, eu tenho feito trabalhos com grandes empresas, com grandes corporações, com executivos aí com impacto em 10, 15 mil pessoas. Hoje, de manhã até, eu estava com um que a gente estava conversando. E aí, fim de ano, né, eu fiz aquela famosa pergunta, então tá, né? O como você se enxerga, e a pessoa falou, poxa, estou negligenciando minha saúde. A hora que eu falei para ele, eu falei, vem cá, você tem ideia de que você é exemplo para 10 mil pessoas? Né? Então, não é a sua competência ali na entrega do resultado. As pessoas olham o que você faz como ser humano. E o líder humano é esse que integra a inteligência física, mental, espiritual, emocional em toda a tomada de decisão. É o quem você é, não só na fala, mas no seu comportamento e na sua atitude. Principalmente, né? Então, não adianta. Então, você tem trabalho para um caramba, porque quanto maior a sua exposição, mais exemplo você tem que ser em tudo isso que a gente está trabalhando. E o olho dele encheu de lágrima. E aí você vê aquela potência, né? Aquelas potências todas, né? Desses profissionais que têm um poder. E é isso. Eu falei, você tem ideia do seu impacto? Por quê? E às vezes a pessoa fala, não tem, porque a gente como a gente. Eu falo, mas a pessoa, sim, usa a sua frase, usa o que você, o seu trejeito. Se espelha, né? Então, tem que cuidar, tem que olhar. Né? E tem que ter esse todo tá cuidado, né? Como você bem colocou. Perfeito. Quem quiser te contratar e quiser... Eu falo que você é minha inspiração diária. Então, sigam a Lígia nas redes sociais. Como é que a gente te encontra? Bom, vamos lá. Vou olhar até para essa câmera. Para essa câmera. Bom, meu site, lijacosta.com.br. E lá tem todas as minhas redes sociais. O Instagram, lijacosta_TGItoday. Porque o nome fantasia da minha empresa é Thank God It's Today, né? Os meus 3 pilares. No LinkedIn,
Enfim, é só digitar no Google. Lídia Costa. O livro também, pode digitar Líder Humano Gera Resultados, tem em todas as livrarias online, no site da editora Gente. Também um presente bom, né, para você, para toda a empresa. Então, assim, palestras, workshops, treinamentos, mentorias eu faço para C-Level. Então, todos que queiram realmente ter, eu acho que essa visão, porque às vezes a gente está tão no dia a dia, né, Lídia, e a gente não consegue parar e ver o que é possível, pequenas mudanças estratégicas, o grande movimento que pode fazer numa equipe toda, porque às vezes é trabalhar o líder para ter o efeito na equipe toda. Super, Fabi. Eu acho que assim é cascatear, né? É quem está ali no topo que vai ser exemplo e vai poder compartilhar com todos. Eu acho que é um olhar hoje em dia, eu falo que do jeito que está não dá para ficar. Não dá. E que a nossa liderança é uma liderança em transformação, é passo a passo, não é fácil, mas é uma gestão que, se aquele diretor, aquele presidente, né, e aí eu estou falando homens e mulheres, vivem de maneira integral e vivenciam dentro deles essa integralidade, eles vão querer também transmitir para toda a equipe, porque a gente sabe que quando as pessoas estão equilibradas, elas produzem mais. Vamos e convenhamos, pessoa doente procrastina, né, gente? Você acordou mal, com cólica, com dor de garganta, você quer trabalhar? Não. Eu quero o quê? Gente feliz. Eu quero gente saudável, com gente, essa felicidade sustentável, né? Também não é algo utópico, porque não. E tem dias bons, acontece. tem dias ruins com todo mundo. E ok. E acho que a felicidade sustentável é justamente isso, é você entender e reconhecer as suas emoções. Eu acho que as pessoas precisam desse letramento das emoções. Identifica quais emoções você está tendo e aceita também. Exato. Elas ajudam nas tomadas de decisão. Perfeito. Né? É importantíssimo. Pode falar de emoção. Eu falo, nas palestras eu falo, não somos mais robôs. Né? Nós somos seres emocionais. E o diferencial está aí, porque o robô vai fazer muita coisa, mas a emoção ele não sabe identificar. Exato. Né? E a partir dessa emoção, né? Por isso que eu falo, lidera com a cabeça, mas também com o coração. Né? Lidera com a razão, mas também permita que a intuição esteja presente. Porque eu acho que esse é o nosso diferencial do ser humano frente à inteligência artificial que está aí também. Que permeou aí essa trajetória linda sua, né? Permitir. Muito obrigada. Adorei ter você aqui. Volte sempre com seus projetos e com seus ensinamentos, principalmente. Muito obrigada. Obrigada, Fabi. Delícia. Esse foi mais um Falas que Conectam. Sigam a Lígia, compartilha esse podcast, esse videocast, e eu espero que você aí seja um líder mais humano e que você, que ainda não é líder, quando chegar lá, também tenha essa visão e que o seu líder seja um líder humano. Um beijo grande para todos.